Olá, já é madrugada e eu estou aqui exatamente para falar algo para você muito importante. Eu gostaria que você entendesse a mensagem, porque, meu amigo, minha amiga, nós estamos passando por uma fase muito difícil. As coisas têm acontecido hoje rápido. Está se aproximando finais dos tempos, o final do tempo. A promessa de Deus está se cumprindo, as escrituras, as profecias. E nesta madrugada eu gostaria de passar para você, falar para você que algo muito importante. O que aconteceu durante toda a criação, tudo que foi feito, você talvez não saiba, mas antes de nós estarmos aqui, Deus, Ele criou sete criações Ele formou antes de nós estarmos aqui. Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Criador, Ele já tinha formado a terra muito antes de nós estar aqui na terra. Deus já tinha formado. Para que Ele formou a terra? No reino de Deus havia os anjos, as sete criações dele. Eu vou falar a respeito de cada um deles, mas eu gostaria de informar. O Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele criou o Espírito para o reino. Esse Espírito que Ele deu para nós, para que nós fosse guiado, dirigido por Ele, não o Espírito Santo, o Espírito. Quando nós morremos, o Espírito que nós temos, que nos sustenta, que nos coloca de pé, esse Espírito ele é levado de volta. Pronto, esse Espírito que Deus criou, a primeira criação dele. Depois ele criou os serafins. Depois criou os querubins. Depois criou os arcanjos. Depois dos arcanjos ele criou os anjos. Depois ele criou a alma que é colocada dentro de nós. E os animais, 7 criações ele formou. Sendo que a terra já havia formado, Deus já havia criado. E a terra era o único planeta que Deus tinha como seu jardim para passear. Ele, o Filho e o Espírito Santo.
O Espírito Santo representa para Deus a esposa de Deus e Jesus, o Filho. Por que se chama Espírito Santo? Por quê? Porque não existe sexo feminino e masculino para Deus. É um só sexo que Ele considera. Então, o Deus Todo-Poderoso, o Filho e o Espírito Santo se forma a Trindade. Os três num só. Uma família. A família de Deus. E esses 7 criações que formava-se o seu exército. E o Lúcifer, ele era um arcanjo. O Lúcifer era um arcanjo. E ele tomava conta dos anjos. Ele tomava conta de tudo. Era ele que era responsável por todo o exército de Deus. Só que a terra foi colocado os animais, como você já ouviu falar, dos dinossauros. Ele criou esses animais e colocou na terra. E Deus passeava com o Espírito Santo e com Jesus. E Lúcifer, ele ficou curioso e chateado porque ele era um anjo de luz, era um príncipe, era considerado o maior, o importante. E ele queria participar dos passeios, mesmo que Deus fazia na terra. Já Deus apreciava, Deus visitava a terra para ver o seu jardim, toda aquela beleza. E Satanás ficou muito chateado, porque não tinha oportunidade de estar junto com Deus ali. E ele, mostrando para o exército, ele falou que colocaria o reino dele maior do que o de Deus. Ele formaria o reino dele maior do que o de Deus, acima do reino de Deus. Quando você, hoje, trazendo para o dia de hoje, quando você está aqui na terra, vou dar um exemplo. Quando você está aqui na terra, você olha e você vê a lua lá em cima. E se você estiver lá na lua, você olha para a terra fica lá em cima. É mais ou menos assim. E os anjos, os arcanjos, Lúcifer, ele desejou se apossar da terra e falou para o seu exército, que ele era comandante, o exército de Deus. E ele falou que aquele que o acompanhasse, ele tomaria a terra e colocaria o reino acima do de Deus. E foi exatamente assim. Quando Deus, ele viu que estava acontecendo
esta rebelião, este mal, essa desobediência. E Deus pegou e expulsou Lúcifer. E foi com ele a terça parte. E Deus expulsou ele do reino de Deus, com a terça parte dos anjos, do exército. E ele foi expulso, e Deus deu exatamente, jogou ele, expulsou ele, e ele veio exatamente cair na terra, onde na queda deles, de todos os condenados, quando ele caiu na terra, ele destruiu todos os animais, toda a criação de Deus foi morta. E toda a terra, que havia terra, foi destruída e as águas tomaram conta. Então, não houve, na queda dele não ficou terra nenhuma, ficou somente água. Porque veja bem, se o planeta se chama Terra, por que que tem muita água? Mais água do que terra. Então, é porque havia terra, muita terra, mas quando foi destruída, as águas tomaram conta. E Deus foi, quando ele viu o restante dos anjos que ficaram do exército de Deus, o restante que ficou, lá ficou anjos contaminados, ficou anjos ainda na lembrança lá que Lúcifer ainda era o comandante dele, ficou na lembrança dele de que Lúcifer foi praticamente julgado sem culpa, como hoje. É a mesma coisa de hoje, trazendo para hoje. Você percebeu que quando se troca um presidente, então aquele parlamento do presidente passado, eles ficam lá dentro e fica contaminado. Ele não aceita aquele presidente recente. Ele ainda faz parte daquele antigo presidente. E aí eles vão lutar para que dê tudo errado na gestão daquele presidente. É mais ou menos assim que aconteceu no reino de Deus e acontece hoje. Hoje nós estamos sofrendo aqui as contendas, brigas, mentiras. Tudo isso que está acontecendo é porque quando foi tirado o presidente passado, o antigo, ficou gente contaminada, ficou gente ainda que faz parte do antigo, do ex-presidente. E eles ficam tentando destruir o país. E Deus, aconteceu isso lá. E para Deus não passar pelo que nós estamos passando, ele transportou, resolveu transportar para a terra. Por quê? Para que, chegando aqui na terra, nós venhamos a ter um reconhecimento. Se você aceita o Lúcifer como seu Senhor, ou se você
rejeita Lúcifer e aceita Jesus como seu Senhor. É para que nós possamos ter um reconhecimento. Nós fazemos parte daqueles anjos corrompidos, aqueles anjos que ficou contaminado. Esta é a verdade. Nós somos uma parte dos anjos que ficou. E nós estamos aqui. Chegando aqui você reconhece quem é do diabo e quem é de Deus, quem é de Lúcifer e quem é de Deus. E as pessoas que fazem maldade, as que mentem, as que roubam, as que traem, as que fazem bagunça, essas pessoas são filho do diabo. Então você está reconhecendo Lúcifer como seu pai, o seu Senhor. E foi assim que aconteceu e está acontecendo até hoje. E se você não tomar uma atitude e você passar a fazer o bem, você poderá perder a sua salvação. Você poderá perder a sua direção. Por isso, meu amigo, minha amiga, esta é a verdade que eu estou falando. Você não precisa crer, mas você está ouvindo o que eu estou falando. E depois você vai perceber, você vai ter a certeza de que tudo que eu estou falando é verdadeiro. E assim nós estamos aqui. Quando Deus veio preparar, renovar a terra, quando Ele chegou aqui, as Escrituras revelam, mostra que quando Deus veio, diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então, o Espírito Santo continuou a vir na terra. Como não tinha terra, ele pairava, ele passeava sobre as águas. E Deus criou novamente terra, fez ressurgir a terra. É tanto que ele diz nas Escrituras, fala, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque nós somos semelhantes a Deus. Nós temos as mesmas qualidades que Deus tem. Ou seja, se você é uma pessoa do bem, você tem as mesmas qualidades. Você é a imagem e semelhança de Deus. Por isso, meu amigo, tome uma atitude. Porque se você tomar uma atitude para o bem, para fazer o bem, você será bem-sucedido na sua caminhada. Certo? Então, cada criança que nasce vem exatamente do reino de Deus. Faz parte daqueles que ficaram. Satanás levou a terça parte, mas ficou uma parte lá. Todo o exército dividiu-se em 4. Satanás levou 3 partes e ficou uma. E esta uma somos nós que estamos aqui. E nós estamos aqui, você está aqui não é para formar patrimônios, não é para engrandecer, se engrandecer, ter riqueza. Nós estamos aqui não é para você achar que pode ser dono de tudo isso. Não. Nós estamos aqui
para ter um reconhecimento. Você reconhecer de qual lado você está. Você tem que ter esse reconhecimento de qual lado você é. Quem é você? Se é de Deus ou de Satanás. É por isso que os espíritos malignos, os demônios, quando eles manifestam nas congregações, muitas das vezes ele olha para uma pessoa e diz assim: eu te conheço, você é meu, eu te conheço. Por quê? Porque ele já te conhecia quando você estava como anjo. Então, se você abandona eles, se você rejeita eles, eles ficam furiosos e eles falam que te conhecia, porque você fazia parte do grupo, do exército de Deus. Meu amigo, minha amiga, determine a tua libertação para que você esteja pronto para ganhar a salvação. Eu gostaria de falar mais, mas por aqui dá para você ter uma noção como será a tua vida daqui para frente. Se você obedece a Deus, se você reconhece Deus como seu Criador, ou se você reconhece Satanás como seu pai, Lúcifer como seu pai. Você tem uma escolha. Você não é obrigado, mas você pode fazer uma escolha. Em nome de Jesus.